tudo bem com vocês? Vamos ler mais algumas páginas do livro Ave Cristo. Mas antes vamos fazer a nossa prece. Fechem os olhos, sentem-se confortavelmente, respirem fundo. Jesus querido, mentores, pedimos a presença de vocês para a leitura de mais algumas páginas do livro Ave Cristo. Que possam sair vibrações boas daqui e todos que estiverem lendo junto conosco, e que essas vibrações cheguem a todos os doentes do coronavírus, seus familiares, que eles possam ter a fé revigorada, a alegria no coração, se sentirem acolhidos. Obrigada por tudo, Senhor, nos fortaleça, que assim seja. Paramos na página 310. O Opílio Vetúrio levou a família toda para o sul da Itália, para eles se sentirem revigorados, porque a Blandina está doente. Então, levando para lá, o Opílio acha que vai ser melhor para ela e ela vai se recuperar melhor. Então vamos continuar lendo. Para o genro de Opílio e para Blandina, transformaram-se as excursões numa cadeia de encantamentos. Na ilha de Capri, demoravam-se horas a fio junto ao soberbo e impressionante Palácio de Tibério, Vila Jovis, que o tempo estragara, impiedoso, multiplicando adoráveis passeios pelas grutas, pelos cismos de Anacapri, pelas outras belas vistas construídas ao templo do famoso imperador. Elevados, visitaram todas as povoações que margeavam o Golfo, conhecendo-lhe os costumes e associando-lhes a vida singela. De outras vezes, contornando o Cabo Miceno, deambulavam pela costa, admirando os reverberos do sol poente no seio safirino das águas ou as cintilações prateadas do luar das praias bafejadas pelas rendas ondulantes de espuma. Certa feita, contrariados pelo vento forte, abordaram praia diferente. O casario de Neápolis erguia-se diante deles, embora o firmamento se mostrasse calmo e sem nuvens. Tassiano julgou prudente desembarcar. O crepúsculo não tardaria. Ele e Blandina poderiam exercitar resistência em caminhada mais longa. O servo que os acompanhava incumbiu-se de restituir a embarcação ao recanto que lhes era familiar. Logo que a ventania amainasse e pai e filha, contentes, passaram a visitar empórios e praças, monumentos e jardins. A satisfação a cada instante lhes retardava o passo. Alugariam, por isso, um carro para a volta, parando aqui e acolá, quando o sol já havia mergulhado no poente, num dilúvio de raios de ouro. Defrontaram-se com a padaria de Agripa. O odor agradável que vinha do forno colhera-os na passagem e, solicitado por Blandina, Tassiano concordou em entrar no estabelecimento.
Guloseimas variadas enfileiravam-se à farta. Adoro padarias. Enquanto Agripa atendia Cortês, os dois excursionistas, estes ouviram uma doce voz de criança que não longe cortava o silêncio vespertino, cantando ao som de uma harpa irrepreensível. Musiquinha. Mas eu vou ler, tá? Estrelas, ninhos da vida, entre os espaços profundos, nossos lares, novos mundos. Velados por tênue véu, louvores à vossa glória, nascida na eternidade. Sois jardins da imensidade, suspensos no azul do céu. Dizei-nos que tudo é belo, dizei-nos que tudo é santo, ainda mesmo quando há pranto no sonho que nos conduz. Proclamai a terra estranha, dominada de tristeza, que em tudo reina a beleza, vestida de amor e luz. Quando a noite for mais fria, pela dor que nos procura, rompei a cadeia escura que nos prenda o coração. Acende a madrugada no campo de novo dia, onde a aventura irradia eterna ressurreição. Dai consolo ao peregrino que segue à mercê da sorte, sem teto, sem paz, sem morte. Torturado sofredor, templos do sol infinito, descerai à humanidade a bênção da divindade nas bênçãos de vosso amor. Estrelas, ninhos da vida, entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por tênue véu, louvores à vossa glória, nascida na eternidade. Sois jardins da imensidade, suspensos no azul do céu. Reconhecem a musiquinha? Tassiano e a menina trocaram um mudo olhar de intraduzível assombro. O hino sofrera modificações, mas era o mesmo. Estáticos, recordaram um crepúsculo inovidável sobre o Ródano, quando penetraram a casa de Basílio pela primeira vez. De quem é aquela voz? Quando o cântico terminou, Patrício, muito pálido, dirigiu-se a Lúcio Agripa, interrogando: Amigo, por obséquio, podereis algo informar-me sobre a música que ouvimos em vossa propriedade? O interpelado sorriu bondoso e esclareceu: Ilustre senhor, a voz é de um menino que canta para uma pobre mãe que agoniza. Quem é essa mulher? Indagou Tassiano, com ansiedade. É uma servidora cega que permanece em nossa casa há 3 anos e que faz meses acamou-se absorvida pela peste de longa duração. Agora está no fim. De semblante marmóreo, o Patrício tomou a pequena mão da filha e pediu acesso ao local em que a doente se demorava. Ante aquele olhar suplicante e sincero, Agripa não vacilou. Tomando a frente, guiou os visitantes entre curtas aleias de arvoredo, até pequenino e arejado quarto nos fundos. A janela aberta deixava escapar as notas harmoniosas de instrumento bem afinado. Tassiano atravessou a porta com um coração precípite. Num quadro que jamais olvidaria,
contemplou Lívia, semicadaverizada, ao ouvir ofegante um menino simpático e humilde que cantava com veludosa ternura. Lívia! Gritou atônito. Lívia! Lívia! Repetiu Blandina ardentemente. A enferma esboçou inexplicável sorriso ao semblante calmo e estendeu as mãos, murmurando entre lágrimas. Enfim, enfim! O patrício fixou consternado os restos ainda vivos da mulher que lhe amara e cuja afeição se dedicara com fraternal ternura. Os olhos apagados imprimiam amarga vaguidade ao rosto triste, que mais se assemelhava agora à delicada máscara de marfim, emoldurada pelos bastos fios negros da cabeleira que não se modificara. Enquanto Blandina se inclinava carinhosa para o leito, ele quis reclamar a revolta que lhe lanceava o coração, mas pesada no vendidor constrangia-lhe a garganta. Lívia adivinhou-lhe a angústia e, tendo assinalado a presença de Agripa, ensaiou uma apresentação que pudesse aliviar a tensão do momento. Senhor Lúcio, exclamou, eis os amigos que esperei tanto tempo. Deus não permitiu que eu morresse sem abraçá-los pela última vez. Quinto Celso terá doravante nova família. O dono da casa saudou Tassiano e Blandina e, percebendo que o grupo desejava maior intimidade, retirou-se cortês, prometendo regressar em Domícia em breve tempo. Foi então que o filho de Varro começou a gemer estranhamente, como se trouxesse uma fera oculta no tórax a soltar medonhos rugidos. E porque Lívia o concitasse a confrontação e a serenidade, explodiu em voz gritante e plangente. Por que reencontrar-te assim, no terrível instante do adeus? Ah, de mim! Sou um reprobo sob a férrea mão dos gênios infernais. Sou como a tempestade que passa, uivando entre ruínas. Tudo me falhou, porque me prendi deste modo aos deuses sinistros. Da felicidade só encontrei fumegantes rostos. Tentei caminhar no mundo com o desassombro dos meus antepassados e agir sempre segundo o que as tradições me ensinaram de mais puro. Mas todas as provocações me aguardavam, ludibriando os meus anseios. Sou um fantasma de mim mesmo. Desconheço-me. A morte rondou-me todos os passos. Sou um vencido que a vida constrange a marchar entre os próprios ídolos quebrados. Interrompeu-se o genro de Vetúrio, sufocado nas lágrimas copiosas que lhe escorriam pela face. Valendo-se do intervalo, a doente interferiu com inflexão comovedora. Tassiano, por que alimentar a tormenta do coração sobre a serenidade da vida? Queixa-te do mundo. Não seria, porém, mais acertado lamentar a nós mesmos? Como te renderes à blasfêmia se possuis um corpo robusto? Por que a revolta quando as atividades de cada dia pode contar com teus braços livres? Aprendi com Jesus que a luta é tão importante para nossa alma quanto o cinzel é precioso o aperfeiçoamento da estátua. Antigamente, nossos escrúpulos em família
compeliam-nos a guardar a fé à distância de nossas conversações mais íntimas. Meu pai recomendava-me não te ofender as convicções. Hoje, no entanto, não sou mais a mulher que o mundo poderia fazer feliz. Sou apenas a irmã que se despede. Alguns meses antes de nosso encontro às margens do Ródano, encontráramos Jesus em Marsília. Nossa mente modificou-se. Com ele aprendemos que o divino amor preside a vida humana. Somos simples forasteiros na terra. Nosso verdadeiro lar brilha mais além. É necessário superar com valor os percalços da existência. Em verdade, estou cega e não ignoro que a morte se avizinha. Entretanto, há uma luz a clarear-me por dentro do coração. Cristo. O interlocutor, porém, cortou-lhe a frase hesitante e bradou: sempre à sombra desse Cristo a atravessar-me a estrada. Jovem ainda, quando descobri o amor de meu pai, foi para verificar-lhe a integral rendição ao profeta judeu. Quando busquei recuperar minha mãe para o equilíbrio da inteligência, ela não se suportava a outra pessoa e morreu suspirando pela influência desse intruso. Quando procurei por Basílio, ao voltar de Roma, lembrando-lhe a afeição que me impelia ao culto da memória paternal, o companheiro a quem amei tanto imolara-se por ele. Ponho-me ao teu encalço, gasto minhas melhores forças na reivindicação de teu carinho, mas em te revendo, observo-te igualmente nas mãos invisíveis desse estranho Salvador que não consigo compreender. Ó deuses infernais, que fizeste de mim? Lívia fizera-se mais pálida. Blandina tomou-lhe as mãos e ia dirigir-lhe a palavra. Contudo, a enferma, com serenidade de quem encontra a paz dentro de si mesma, reergueu a voz e falou triste: é inútil a tua injustificável reação. Neste leito que me serve de cruz libertadora, tornei a convivência de muitas afeições que me precederam à morte. Meus olhos de carne foram crestados para sempre, mas uma visão nova me enriquece a vida íntima. Vejo meu pai ao nosso lado, abraça-me com o amor de todos os dias e pede-te silêncio diante das verdades que ainda não possas perceber. Afirma carinhosamente que aperfeiçoaste o cérebro na viagem dos séculos. Entretanto, o teu coração, embora generoso, é uma pérola encarcerada numa caixa de bronze. O excesso de inteligência eclipsou-te a visão. Sofres, mas à maneira de um homem dementado, recusando o remédio libertador. As tuas lágrimas de rebelião espiritual acumulam densas nuvens de aflição sobre tua própria cabeça. Estás preso voluntariamente às ilusões que te ferem a alma. Meu pai, roga-te calma e reflexão. Assevera que todos nos achamos encadeados através de existências sucessivas. Somos verdugos e benfeitores uns dos outros. Somente as lições do Cristo, bem-vindas por nós, conseguirão resgatar-nos, eliminando os elos escuros do ódio e vaidade
egoísmo e desesperação a que nos acorrentamos. Compadece-te de todos, dos superiores e dos inferiores, dos que te auxiliam e dos que te escarnecem, dos vivos e dos mortos. Não retribuas mal por mal, perdoa sempre. Só assim farás luz em ti mesmo para que possa discernir a verdade. Meu pai, anuncia-me a partida próxima. Demorava-me apenas a tua espera, a fim de transferir às tuas mãos o último dever que a terra me reservou. Hoje, semelhante missão estará cumprida. Sinto-me feliz com a graça da tua presença, junto de Blandina ao meu lado. Agora é o fim da tarefa. Ante a pausa que se fizera natural, Quinto Celso, com os olhos arrasados de lágrimas, abandonou a harpa, esqueceu as visitas e abraçou-se agonizante. Aquelas frases de adeus traziam-lhe à memória o quadro final da mãezinha que se fora. Amedrontado, começou a soluçar a sua dor. Enquanto a enferma acalentava-o com palavras de ternura, Tassiano concluiu de si para consigo que Lívia talvez houvesse enlouquecido pelo sofrimento. Não lhe competia armar, naquele instante, uma discussão religiosa que redundaria em prejuízo geral. Qualquer alteração acerca do Cristo não restituiria a mínima parcela de equilíbrio orgânico à criatura amada que o destino estrangulara. Paramos na página 316. Respirem fundo. Jesus querido, mentores, obrigado por mais essas páginas do livro Ave Cristo lidas, que as vibrações possam ter chegado aos seus destinatários. Obrigada por tudo, Mestre, que assim seja. Olá, bom dia! Vamos ler mais algumas páginas do livro Ave Cristo. Reconheceu-se em erro, afastou-lhe a fronte inundada de pastoso suor e rogou-lhe perdão. Lívia, sorridente, perguntou pelo progresso artístico de Blandina, pedindo a esta tocasse uma das velhas músicas da casinha de leão. A menina atendeu-a prontamente. A melodia irradiou-se por abençoado calmante no quarto estreito. Lágrimas tranquilas rolaram pelas faces macilentas da doente, que em seguida a música evocativa tateou o rosto molhado de Celso, entregando-o ao amigo com humildade e confiança. Tassiano, este é o filho do meu coração, que lego aos teus cuidados. Chama-se Quinto Celso. Foi meu salvador na Trinácria. Por lá, cantamos juntos na via pública. É um bravo. Se a vida me houvesse confiado um filhinho, estimaria fosse assim como Celso, amigo, devotado, trabalhador. Estou certa de que será um filho valioso em teu caminho, tanto quanto será para Blandina um abençoado irmão. O rapazinho olhou para Tassiano de estranha maneira, e o patrício, magnetizado,
Esforçou-se por lembrar onde vira aqueles olhos no caleidoscópio de suas recordações. Não era aquele o olhar paterno que o fitava noutro tempo? De onde provinha aquela criança que, além de tudo, ainda trazia consigo o nome do apóstolo que lhe dera ao ser? O menino, a seu turno, qual se fora intimamente movido por automático impulso, desprendeu-se de Lívia e atirou-se-lhe aos braços. Tassiano, surpreendido, recebeu contente aquele gesto de espontânea ternura. Celso afigurava-se-lhe um passarinho a esbarcar-lhe no peito. Chegava a escutar-lhe o coração, batendo assustadiço. A criança, porém, não se contera com um amplexo de amor. Beijou-lhe a cabeça, onde os fios grisalhos começavam a surgir, e acariciou-lhe a fronte, alisando-lhe os cabelos. Filho de Quinto Varro, experimentou inexplicável emotividade, constringindo-lhe as fibras mais íntimas. Tentou conversar com o menino, entretanto, não sabia senão afagá-lo sem palavras. Foi então que Lívia, em frases entrecortadas, descreveu para Tassiano e Blandina a luta que lhes desmoronara a paz doméstica. Helena nunca pudera recebê-los em casa, apesar da insistência de Basílio e a cobrança da dívida dos Carpos através da família Vetúrio, desorientava-lhe o pai adotivo. Transferiram-se para a residência de Lucano Vestino por impiedosa necessidade. E depois de relacionar os lances amargos das perseguições, reportou-se as dificuldades do cárcere, a repentina cegueira e, por último, a fuga, seguida da viagem para a Sicília, em companhia de Teódulo, cujas promessas não se haviam cumprido. O amigo escutou-a com indizível espanto e revolta. Os dolorosos sofrimentos da moça em Leão e na Trinácria dilaceraram-lhe o cerne da alma. Vislumbrou a escura trama em que se lhe erguia o sacrifício. Afirmou-lhe ignorar o que se passara. Nunca estivera na ilha. Efetuara regular viagem a Roma, consoante do programa estabelecido, e voltara sem alteração. Helena, contudo, devia conhecer os acontecimentos. Mandaria buscá-la. Extremamente perturbado, veio à rua e, embora a noite houvesse caído integralmente, expediu um portador à vila distante, rogando à esposa e à governanta viessem ter com ele e Blandina em casa de Agripa, alegando urgentes motivos de saúde. Exigiria o pronunciamento da mulher à frente da pobre criatura que jazia semi-morta. Transcorrido algum tempo, Helena e Anacleta chegaram em carro ligeiro e garrido. Recebidas por Tassiano, este falou nervosamente depois das perguntas que lhe foram despachadas. Entremos, é um caso de morte próxima. Blandina? Interrogou a matrona aflita. Não. Sigamos. Em breves instantes, o grupo ingressava ao estreito recinto. Tassiano indicou a agonizante, cujos olhos mortos vagueavam sem expressão dentro das órbitas, e interpelou-a emocionado. Helena, reconheces a enferma? A senhora estremeceu e, porque esboçasse um gesto silencioso de negativa, o marido acentuou. Esta é Lívia,
a infortunada filha de Basílio. Nesse instante, Lúcio Agripa e a mulher, que se mantinham atenciosos e desvelados no quarto, demandaram um interior doméstico, recolhendo as crianças para o necessário repouso. Somente aquelas 4 almas presas ao tremendo destino que lhes era comum permaneceram frente a frente, como se estivessem convocadas por forças invisíveis às supremas decisões. Helena e Anacleta pareciam galvanizadas na contemplação daquele semblante animado por intensa vida interior. A arpista cega, nas vizinhanças da morte, mostrava as linhas fisionômicas de Emiliano Secundino, o amor que o tempo não apagara do coração da filha de Vetúrio. Lívia, falou Tassiano compadecidamente, apresento-te minha esposa e nossa amiga Anacleta. O rosto da infeliz iluminou-se de profunda alegria. Agradeço a Deus esta hora, exclamou a voz ciciante com humildade. Eu sempre desejei pedir às senhoras me desculpassem a má impressão que lhes causava. Muitas vezes desejei aproximar-me para dizer-lhes do meu respeito e amizade. Entretanto, as circunstâncias não me favoreceram. Aquela voz ecoava ao espírito de Helena com estranha ressonância. Por que não se interessara por um reconhecimento mais íntimo daquela mulher? Alterou-se-lhe inexplicavelmente o modo de ser. Reminiscências de obscura quadra de sua vida emergiam-lhe em cores vivas dos recônditos da memória. Teve a impressão de que Emiliano ali se achava em espírito, acordando-a para a realidade terrível. Olvidou a presença de Tassiano, despreocupou-se de qualquer conveniência de ordem pessoal e de fisionomia ansiada, perguntou: onde nasceste? Em Cipro, senhora. Quem te foi mãe no mundo? A agonizante sorriu com esforço e esclareceu: não tive a felicidade de conhecer minha mãe. Fui recolhida por meu velho pai adotivo numa chaneca. E desculparias aquela que te deu a vida se algum dia a encontrasse? Como não? Sempre rendi carinhoso culto ao coração materno. Em minhas preces de cada dia, a matrona pálida, trêmula de terror perante a face nua da verdade, continuou indagando: e se tua mãe te roubasse o esposo, pai e a própria saúde, impondo-te o escárnio público? Ainda assim, confirmou Lívia, sem vacilar. Não seria para mim diferente. Quem de nós neste mundo poderá julgar com segurança? Minha mãe, embora me quisesse com todo o amor, talvez fosse obrigada a ferir-me em meu próprio bem. Creio que em tudo devemos render graças a Deus. Ante a espantada mudez de Helena, Anacleta avançou para a agonizante com fervoroso interesse. A genitora não te deixou qualquer recordação? Inquiriu a governanta com ansiosa expectativa. Lívia refletiu alguns momentos, como quem buscava forças para conversar, e falou confirmando: penso que minha mãe tinha a intenção de encontrar-me, porque me deixou nas rendas do berço um camafeu que meu pai me ensinou a trazer sempre no coração. Anacleta, à frente de Tassiano estupefato, revistou-lhe o tórax e tirou-lhe a joia de marfim
em que brilhava a imagem de Cibele primorosamente esculpida e da qual Helena jamais se separava nos passeios com Secundino. Na filha de Vetúrio, mais se acentuara a palidez. Descobriria a própria filha sobre quem fizera passar a clava de sua frenética perseguição. Aquela era a flor ressequida dos seus primeiros sonhos. Ouviu de novo na milagrosa acústica da memória as palavras que o homem inolvidável de seus ideais femininos lhe falara pela primeira vez. Haviam ele e ela projetado para o rebento de suas esperanças o mais belo destino. Porque se tinha metamorfoseado em inferno paraíso imaginado? Imobilizada pelo pavor, olhos estatelados, notou que as reminiscências lhe manifestavam o pretérito no âmago da sua própria alma. As paredes do quarto desapareceram aos seus olhos. Viu-se novamente menina, no turbilhão de banalidades em que o amor de Emiliano lhe despertara o coração. Obscurecera-se-lhe o cérebro. Onde estava? Reparou que, em meio de sombras que a cercavam, um homem caminhava ao seu encontro. Era ele, Secundino, como na antiga visão de Orósio e como no sonho em que visitara na ilha de Cipro. Envolvido ainda nas suas vestes militares e a destra sobre o peito ensanguentado a chamá-la, gritante. Helena, Helena, que fizeste da filha que te dei? Torturaram-lhe a alma essas palavras, infinitamente repetidas pelos monstros do remorso, em profundo abismo a escancarar-se sob seus pés. Lembrou que a filha abandonada ali se encontrava ao alcance de suas mãos. Entretanto, por mais estendesse os braços, não conseguiria encontrá-la nas trevas a se andassem ao redor. Somente o rosto de Emiliano crescia descomunal ante a sua visão espavorida e só a inquietante interrogação dele lhe alcançava os ouvidos. Helena, Helena! Que fizeste da filha que te dei? Diante de Tassiano e Anacleta, fulminados de assombro, a matrona, com o esgazeado olhar dos loucos, desferiu horrível gargalhada, rodou sobre os calcanhares e correu para a via pública. Tomou as rédeas do veículo que a trouxera e partiu, em disparada de regresso à vila distante. O marido de Helena solicitou a assistência de Agripa em favor da enferma e, isolando-se com a governanta num trecho do jardim, dela ouviu por mais de 2 horas sombrias confidências em torno do passado e do presente. Tassiano, transtornado, parecia ébrio de ira. Quando Anacleta terminou as amargas revelações, o interlocutor, compenetrado assim de toda a cruel verdade, cerrou os punhos e brandou em voz estentórica. Helena, indigna de respirar entre os mortais, será estrangulada por minhas próprias mãos. Descerá ainda hoje para as horrendas regiões tartárias, onde curtirá bem merecidas penas. Tassiano, Tassiano, soluçava a velha amiga, entravando-lhe os movimentos. Espera, espera!
O tempo ajuda a reflexão. Patrício procurava desvencilhar-se quando Lúcio Agripa, com expressão fatigada, abeirou-se dele e notificou: meus amigos, nossa doente descansou por fim. Alanceado duplamente no coração, o pai de Blandina correu ao quarto simples e contemplou o rosto de Lívia macerado e lívido sob o halo da morte. Angelical serenidade estampara-se na face dela. Um sorriso misterioso que ninguém saberia definir como sendo de alegria ou de conformação fixara-se-lhe nos lábios por derradeira mensagem de sua vida curta aos que ficaram. O companheiro que tanto a amara inclinou-se sob o cadáver, pranteando por alguns momentos. No entanto, como se fosse subitamente erguido por força estranha, começou a bramir de dor selvagem e a imprecar. Convenientemente amparado por Lúcio, a este rogou auxílio. Precisava urgente acesso ao lar. Em minutos breves, uma carreta de serviço transportava-o de retorno à casa, em companhia de Anacleta. Em todo o percurso, não haviam trocado palavra. Clarões matutinos principiavam a surgir em formoso dilúgulo. Seguido pela governanta, preocupada em evitar qualquer atitude de violência, Patrício chamou pela mulher com a voz clamante de um alienado mental. Helena, porém, não se achava como de costume em sua câmara de repouso. Após alguns instantes de ansiosa busca, foi afinal surpreendida numa poça de sangue nos banhos da casa. A desventurada matrona, transtornada pelos quadros terrificantes da culposa consciência, abrira os pulsos com suas próprias mãos. Ai, meu Deus, Helena se matou. Paramos na página 323. Respirando fundo, livrando a nossa cabeça dos pensamentos, nos acalmando. Vamos pedir a presença do mestre amigo e dos mentores. Agradecidos que estamos pela leitura de mais algumas páginas do livro Ave Cristo, que possam ter saído daqui vibrações boas, e essas vibrações possam ter chegado a todas as pessoas que estão em hospitais, todos os seus parentes, seus familiares, as pessoas que estão com Covid-19, e que essas vibrações tenham trazido o revigoramento da fé, alegria e esperança em dias melhores, que sabemos que virão. Podem até demorar, mas virão. Obrigada por tudo, mestre, que assim seja.